Pare por um momento e olhe ao seu redor. Olhe para as paredes do lugar onde você está. Olhe para a tela que brilha diante dos seus olhos. Olhe para as preocupações que pesam sobre os seus ombros. Platão, o maior dos iniciados, tem uma mensagem urgente para você. Uma mensagem que atravessou 2.400 anos de história para chegar aos seus ouvidos neste exato instante. Tudo o que você vê não é real. É uma sombra. É uma projeção. Você viveu até agora prisioneiro numa caverna escura, acreditando que as silhuetas dançantes na parede eram a vida, quando, na verdade, elas eram apenas o reflexo distorcido de uma realidade muito maior que lhe foi ocultada. Imagine uma caverna subterrânea, profunda e úmida. Desde o nascimento, homens e mulheres estão acorrentados pelo pescoço e pelas pernas, forçados a olhar apenas para a parede do fundo. Atrás deles, há uma fogueira queimando. Entre o fogo e os prisioneiros existe um caminho por onde passam figuras carregando objetos, estátuas e riquezas. O fogo projeta as sombras desses objetos na parede. Os prisioneiros que nunca viram nada além das sombras dão nomes a elas. Eles chamam a sombra de dinheiro, chamam a sombra de sucesso, chamam a sombra de medo. Eles lutam pelas sombras, matam pelas sombras, choram pelas sombras. Esta é a descrição exata da sua vida antes deste despertar. O mundo sensível, o mundo que você toca, cheira e vê, é a caverna. As notícias que geram pânico são as sombras. A escassez que você sente na conta bancária é uma sombra. A opinião dos outros, que tanto o preocupa, é apenas o eco de uma sombra. Você tem vivido reagindo a ilusões, tentando agarrar fumaça com as mãos nuas. O primeiro passo do Código de Platão não é aprender a ganhar, é aprender a ver. É o ato violento e necessário de girar o pescoço, quebrar as correntes da percepção comum e olhar para a fonte da luz e não para o reflexo na parede. A dor que você sente, a frustração, a ansiedade, a sensação de que falta algo, não é um defeito. É o sintoma do seu despertar. É a sua alma gritando que a caverna é pequena demais para a sua grandeza. As correntes que o prendem não são feitas de ferro. São feitas de doxa, opinião. São as crenças limitantes que a sociedade, seus pais e a mídia instalaram no seu sistema operacional. Eles disseram que a realidade é difícil. Eles disseram que a riqueza é para poucos. Eles disseram que você é limitado. Tudo isso são sombras projetadas por manipuladores que caminham atrás do muro. Hoje, nós iniciamos o processo de libertação. Não será confortável. Quando o prisioneiro é solto e forçado a olhar para o fogo, seus olhos ardem. A luz fere quem está acostumado à escuridão. A verdade ofende quem está acostumado à mentira. Mas você não veio aqui buscar conforto. Você veio buscar poder. E o poder reside fora da caverna. O poder reside no mundo das ideias, no lugar onde as coisas são reais, eternas e perfeitas. Para sair da caverna, você deve decretar a suspensão do julgamento sensorial. A partir de agora, o que os seus olhos veem não é a verdade final. É apenas um dado bruto, uma consequência, um rastro. Se a sua realidade atual é de pobreza, isso é apenas uma sombra na parede, projetada por uma mentalidade pobre que está atrás de você. Não tente lutar com a sombra na parede. Você nunca vai vencer. Você precisa se virar, caminhar em direção ao fogo e depois em direção à saída da caverna para mudar a coisa que projeta a sombra. Respire fundo. Sinta o peso das correntes imaginárias se dissolvendo. Você é um filósofo no sentido original da palavra, um amante da sabedoria, um buscador da essência. A massa continuará gritando e brigando pelas sombras, competindo por migalhas de ilusão. Deixe-os. O seu caminho é para o alto. A escalada é íngreme e o terreno é áspero, mas a cada passo, você se afasta da alucinação coletiva e se aproxima do sol da verdade. Prepare a sua mente. Você está prestes a descobrir que a realidade não é algo que você encontra, é algo que você projeta. O projetor está na sua mente, a luz é a sua consciência. E o filme é escolhido por você no mundo das ideias. Afirme a sua libertação com a voz de quem quebra grilhões. Eu recuso aceitar as sombras como realidade.
Eu quebro as correntes da opinião alheia e da ilusão sensorial. Meus olhos buscam a fonte da luz, não o reflexo na parede. Eu sou livre para ver a verdade e criar o meu destino. A caverna ficou para trás. Eu caminho em direção ao sol. Capítulo 2. A ascensão ao hiperurânio, o reino dos moldes perfeitos. Você saiu da caverna. Seus olhos ainda estão se ajustando à claridade ofuscante. Agora, Platão o convida a olhar para cima, para além do céu físico, para um lugar que não ocupa espaço e não conhece o tempo. Ele chamava este lugar de hiperurânio, o lugar além dos céus. No nosso código moderno, podemos chamá-lo de o servidor central do universo, a nuvem divina ou o mundo das ideias. Entenda isto para dominar a sua vida. Tudo o que existe aqui embaixo, no mundo físico, matéria, existiu antes lá em cima, no mundo metafísico, forma. A cadeira onde você senta é imperfeita, ela quebra, ela envelhece. Mas a ideia de cadeira no hiperurânio é perfeita, eterna e indestrutível. Um ato de justiça humano pode ser falho, mas a ideia de justiça é absoluta. O dinheiro físico é sujo, rasga e desvaloriza, mas a ideia de riqueza é pura energia de abundância e potência. O segredo do código de Platão é que você não cria nada do zero, você acessa. O gênio, o artista, o bilionário, o grande líder, nenhum deles inventou nada. Eles simplesmente tiveram a capacidade de elevar sua consciência até o hiperurânio, contemplar a forma perfeita do seu desejo e trazê-la para baixo, para a caverna. Eles são canais de download. A maioria das pessoas falha porque tenta construir a vida usando peças defeituosas encontradas no chão da caverna. Elas copiam os outros. Elas imitam modelos falidos. Elas reciclam mediocridade. O iniciado faz diferente. Ele fecha os olhos para o mundo físico e sobe. Ele vai direto à fonte. Se você quer saúde, não olhe para a doença e tente consertá-la. Suba ao mundo das ideias. Conecte-se com a forma perfeita de saúde e imprima essa forma sobre o seu corpo. Se você quer um império empresarial, não olhe para a concorrência. Suba e contemple a forma perfeita de organização e valor. O hiperurânio é um reservatório infinito de moldes perfeitos. Lá existe a versão perfeita de você. Lá existe a versão perfeita da sua conta bancária. Lá existe a versão perfeita do seu relacionamento. Essas formas não são fantasias. Elas são mais reais do que a matéria. A matéria é apenas a cera mole onde o selo da ideia é pressionado. Se a cera, sua vida, está feia, é porque você está usando um selo, ideia, crença, defeituoso. Ou porque você esqueceu de pressionar o selo com vontade. A prática deste capítulo é a contemplação do arquétipo. Você deve treinar a sua mente para visitar o hiperurânio diariamente. Não visualize apenas ter dinheiro. Visualize o conceito, a essência, a ideia de abundância. Sinta a perfeição dessa energia. Ela é fluida, ela é poderosa, ela é benevolente. Ao contemplar a perfeição, você começa a vibrar na frequência dela. E por lei metafísica, o que você contempla, você se torna. A sujeira da caverna não pode tocar o hiperurânio. Lá não há escassez. Lá não há não posso. Tudo é potencial puro esperando por um observador que tenha a coragem de reivindicá-lo. O acesso a este reino não é feito com foguetes, mas com o nous, o intelecto superior, a visão da alma. Limpe a sua mente das distrações triviais. Uma mente cheia de fofocas e medo é pesada demais para subir. Você precisa de leveza. Você precisa de abstração. Deixe os detalhes sórdidos do dia a dia para trás e foque no ideal. O ideal é o ímã que puxa a realidade para cima. Quando você aprende a viver com um pé na terra e a mente no hiperurânio, você se torna um daimon, um mediador entre os deuses e os homens. Você traz o fogo do céu. Você materializa o impossível porque viu o molde do possível antes de todos. Afirme a sua conexão com a fonte. Minha mente é um portal para o mundo das ideias perfeitas. Eu não copio as sombras. Eu manifesto os originais. Eu acesso o molde divino da minha prosperidade.
A perfeição existe e eu a trago para a minha realidade. Eu sou o canal entre o céu da ideia e a terra da matéria. Capítulo 3. O demiurgo interno, o artesão da realidade. No diálogo Timeu, Platão nos apresenta uma figura misteriosa e poderosa, o demiurgo. O demiurgo não é um deus criador que faz algo do nada, como na teologia posterior, mas sim um artesão divino. Ele é aquele que olha para o mundo das ideias, o modelo perfeito, pega a matéria caótica e disforme, o caos primordial, e impõe a ordem sobre o caos, criando o cosmos. Ele é o grande organizador. Ele é o mestre construtor. Aqui está a revelação chocante do código. Você é o demiurgo da sua própria vida. Dentro de você existe essa centelha operativa. O universo lhe dá duas coisas todos os dias. 1. O acesso às ideias, seus sonhos, visões, inspirações. 2. A matéria caótica, seu tempo, seu corpo, as circunstâncias, os problemas, o dinheiro instável. O seu trabalho não é reclamar que a matéria é caótica. A matéria é caótica por natureza. A argila não se molda sozinha. A pedra não vira estátua sozinha. O seu trabalho como demiurgo é olhar para a ideia perfeita e forçar a matéria caótica a obedecer a essa forma. A passividade é a doença da alma. A maioria das pessoas olha para o caos da sua vida financeira e diz: é assim mesmo, ou Deus quis assim. Isso é uma ofensa ao demiurgo interno. O caos está lá, esperando pela sua ordem. O caos anseia por forma. A matéria deseja ser moldada. Quando você não exerce sua vontade organizadora, o caos toma conta e a entropia destrói sua vida. A arte do demiurgo exige duas virtudes, visão e vontade. Visão para ver o modelo no hiperurânio. Capítulo 2. Vontade para aplicar esse modelo na resistência do mundo físico. Sim, o mundo físico oferece resistência. A matéria é densa. Mudar um hábito é difícil. Construir uma empresa é difícil. Mas o demiurgo não desiste porque a argila é dura. Ele usa ferramentas mais fortes. Ele usa a disciplina. Ele usa a persistência. Ele usa a inteligência. Você deve olhar para a sua vida hoje como um ateliê. O que está disforme? Seu corpo está disforme. Use a ideia de saúde e esculpa-o com dieta e treino. Sua conta bancária está caótica? Use a ideia de riqueza e organize-a com trabalho e estratégia. Sua mente está bagunçada? Use a ideia de razão e ordene-a com estudo e meditação. Não espere que a ordem surja espontaneamente. A ordem é artificial. A ordem é criada pela inteligência. Onde não há a mão do demiurgo, há apenas mato e ruína. Onde há o demiurgo, há jardins e palácios. Pare de se ver como uma vítima das circunstâncias. Ah, mas o mercado está ruim. O mercado é matéria caótica. Ordene-o. Encontre o nicho. Crie o valor. O demiurgo não pede permissão à matéria. Ele a comanda. Ele imprime a sua alma no mundo. Toda vez que você organiza a sua cama, você está sendo um demiurgo. Toda vez que você planeja o seu dia, você está combatendo o caos. Toda vez que você define uma meta e a cumpre, você está trazendo o cosmos, beleza, ordem, para a existência. A prática é a imposição da ordem. Escolha uma área da sua vida que está em caos absoluto. Não fuja dela. Encare-a. Visualize como ela deveria ser, a ideia, e comece, tijolo por tijolo, ação por ação, a transformar o caos em cosmos. Sinta o prazer divino de ver a forma emergir da confusão. É para isso que você tem mãos e mente. Afirme a sua autoridade criativa. Eu sou o artesão da minha própria existência. Eu não temo o caos. Eu o transformo em ordem. Minha vontade é o cinzel que esculpe a realidade. Eu imponho a perfeição da ideia sobre a densidade da matéria. Eu trago beleza e estrutura onde antes havia confusão. Capítulo 4. Anamnese. O resgate da memória do poder Platão ensinava uma doutrina estranha e fascinante. Aprender não é adquirir algo novo. Aprender é recordar. Ele chamava isso de anamnese, não esquecimento. Segundo ele, a sua alma é imortal e já habitou o mundo das ideias antes de nascer neste corpo. Lá,
Você viu a verdade, a justiça, a beleza e a riqueza em sua forma pura. Você sabia tudo. Você era completo. Mas, ao nascer, ao mergulhar na carne densa e beber do rio do esquecimento, Lete, você esqueceu. O trauma da encarnação causou uma amnésia profunda. Porque isso é vital para o seu sucesso hoje. Porque muda completamente a sua abordagem sobre o desenvolvimento pessoal. Você não é uma pessoa quebrada, tentando se consertar. Você não é um ignorante tentando aprender a ser rico. Você é um rei que sofreu uma pancada na cabeça e esqueceu que é rei. A riqueza, a liderança, a confiança, o poder, tudo isso já está dentro de você, gravado na estrutura latente da sua alma. Você não precisa aprender a ser confiante. Você precisa lembrar da sua confiança original. Você não precisa aprender a ser próspero. Você precisa limpar a lama que cobre a sua natureza próspera. A anamnese é o processo de escavação arqueológica de si mesmo. Quando você ouve uma grande verdade, como as que estão neste audiolivro, e sente um arrepio, ou tem a sensação de, eu já sabia disso. Isso é a anamnese acontecendo. É a ressonância. A verdade externa está vibrando com a verdade interna adormecida e acordando-a. Pare de procurar fora o que já está dentro. O sistema educacional da caverna tenta enfiar informações na sua cabeça como se você fosse um balde vazio. O código de Platão diz, a luz já está no balde, tire a tampa. O conhecimento intuitivo é superior ao conhecimento decorado. Quando você se depara com um problema de negócios ou de vida, não corra imediatamente para o Google. Pare. Feche os olhos. Pergunte à sua alma. Eu já vi a solução para isso no hiperurânio. Onde ela está? Faça o esforço de recordar. Puxe o fio da intuição. A resposta virá, não como uma dedução lógica lenta, mas como um flash de reconhecimento. Ah, é isso. Este capítulo é um convite para confiar na sua sabedoria inata. Você é mais velho do que a sua idade biológica. Sua alma tem milênios. Você carrega a sabedoria de todas as eras no seu DNA espiritual. A sensação de impostor, quem sou eu para fazer isso, vem do esquecimento. A anamnese destrói a síndrome do impostor, porque você lembra que sua origem é divina. O processo de recordar exige que você se afaste do ruído que causa esquecimento. A distração constante, o entretenimento barato, o barulho, tudo isso são drogas para manter você na amnésia. O silêncio é o remédio para a memória. Na quietude, as memórias da sua grandeza emergem. Resgate a sua nobreza. Resgate a sua ambição sagrada. Elas não são arrogância, são lembranças de quem você realmente é. Afirme o seu conhecimento eterno. Eu não aprendo. Eu recordo a minha grandeza. A sabedoria do universo já reside na minha alma. Eu desperto as memórias de poder que o mundo tentou apagar. Eu confio na minha intuição como a voz da verdade. Eu já sou tudo aquilo que busco ser. Capítulo 5. A carruagem da alma e o controle dos instintos. Imagine-se agora numa estrada antiga, poeirenta e perigosa, à beira de um precipício. Você não está caminhando. Você está pilotando uma carruagem de guerra em alta velocidade. Esta é a alegoria mais visceral que Platão nos deixou no diálogo Fedro para explicar a dinâmica da psique humana. Você não é uma entidade única e pacífica. Você é um composto de forças em conflito. A sua alma é uma carruagem puxada por 2 cavalos alados. E você é o auriga, o condutor que segura as rédeas. Olhe para os cavalos. À direita há um cavalo branco, belo, de pescoço erguido e olhar limpo. Ele representa o thymus, o ímpeto, a coragem, a ambição nobre, a indignação justa, a vontade de vencer e conquistar a glória. Ele não precisa de chicote. Ele responde à voz de comando e quer subir aos céus. Mas à esquerda há um cavalo negro, atarracado, de pescoço curto e olhos injetados de sangue, surdo e rebelde. Ele representa a epitúmia, o apetite, o desejo de prazer imediato, a preguiça, a luxúria, a gula, o vício. Ele quer arrastar a carruagem para baixo, para a lama, para a gratificação instantânea da caverna. O drama da sua vida, e a razão pela qual você ainda não alcançou o seu potencial máximo,
é que o cavalo negro é forte e violento. Muitas vezes, você soltou as rédeas. Você deixou o cavalo negro ditar o caminho. Quando você deveria trabalhar no seu projeto, Cavalo Branco, o cavalo negro relinchou pedindo distração e redes sociais, e você obedeceu. Quando você deveria economizar e investir, Cavalo Branco, o cavalo negro exigiu o prazer da compra fútil, e você cedeu. A carruagem saiu da estrada e capotou. O resultado é o caos, a frustração e a sensação de impotência. Mas o Código de Platão traz uma revelação crucial. O objetivo não é matar o cavalo negro. Se você matar o cavalo negro, a carruagem perde a tração, perde a força bruta, perde a conexão com a terra. O cavalo negro é a fonte da energia vital, da libido, da fome que move o mundo. Um homem sem cavalo negro é um santo anêmico, incapaz de construir impérios materiais. O segredo do poder não é a castração dos instintos, mas o domínio absoluto sobre eles. Você, o auriga, a razão, o logos, deve ter braços de ferro. Você deve segurar as rédeas com uma tensão calculada. Quando o cavalo negro quiser desviar para o prazer fácil, você puxa a rédea com violência e o força a alinhar-se com o cavalo branco. Você usa a força bruta do desejo, o cavalo negro, e a canaliza para a direção da ambição, o cavalo branco. Isso é sublimação, isso é alquimia. Imagine a energia sexual, a energia da raiva, a energia da fome. Em vez de desperdiçá-las em vícios ou explosões emocionais inúteis, que é o cavalo correndo solto, você coloca arreios nessa energia e a obriga a puxar o peso do seu trabalho. Você trabalha com sangue nos olhos. Isso é o cavalo negro sendo governado. Quando os dois cavalos correm juntos na mesma direção, sob o comando da razão, a carruagem da alma ganha asas. Você atinge o hiperurânio. Você materializa o impossível porque tem a força total do seu ser unificada. A prática deste capítulo é a tomada das rédeas. Identifique onde o cavalo negro está governando sua vida hoje. É na comida? Na preguiça? Na pornografia? Na procrastinação? Não tente conversar com o cavalo negro. Ele é surdo. Ele só entende a linguagem da força e da restrição. Estabeleça limites físicos. Se o cavalo quer o celular, tranque o celular. Se o cavalo quer o açúcar, não tenha açúcar em casa. Use a força do auriga. Ao mesmo tempo, alimente o cavalo branco. Dê-lhe desafios. A ambição precisa de metas altas para se sentir viva. Sinta a tensão nas suas mãos. A vida é essa tensão constante. Não espere que a luta acabe. Espere ficar mais forte para segurar os cavalos com uma mão só. O homem fraco é escravo dos seus cavalos. Ele é arrastado pela estrada da vida, batendo nas pedras. O rei filósofo é o mestre dos seus cavalos. Ele voa sobre a estrada, majestoso e terrível, chegando aonde a sua razão determinou. Assuma o lugar do condutor. A carruagem é sua. O destino é seu. Afirme o seu comando soberano. Eu sou o auriga da minha alma e as rédeas estão firmes em minhas mãos. Eu não mato meus instintos. Eu os governo e os direciono. O meu cavalo negro serve à minha ambição, não ao meu vício. A razão é a rainha que comanda a força bruta do meu ser. Eu avanço com a potência unificada de todas as minhas partes. Capítulo 6. A geometria sagrada da estrutura mental. Na entrada da Academia de Platão, em Atenas, havia uma inscrição lendária gravada na pedra. Que ninguém ignorante de geometria entre aqui. Por que um filósofo exigiria matemática? Porque Platão sabia que o universo não é feito de histórias, nem de desejos vagos. O universo é feito de números, proporções e formas geométricas. O caos é amorfo. O cosmos é geométrico. Para criar a sua realidade, você precisa deixar de ter uma mente caótica e passar a ter uma mente geométrica. A geometria sagrada da estrutura mental é sobre a construção de bases sólidas. Olhe para a sua vida hoje. Ela parece um amontoado de acasos, sentimentos flutuantes e reações impulsivas. Isso é falta de geometria. Uma mente sem estrutura é como uma cabana de palha. Qualquer vento de crise a derruba.
Uma mente estruturada é como uma pirâmide. A base é larga, os ângulos são precisos e ela aponta para o céu, indestrutível por milênios. Platão falava dos sólidos platônicos, formas perfeitas que constituem os elementos da natureza: terra, água, ar, fogo, éter. Você precisa instalar sólidos mentais na sua psique. O que são esses sólidos? São axiomas. São verdades fundamentais e inegociáveis sobre as quais você constrói todo o resto. A maioria das pessoas constrói a vida sobre a areia da opinião alheia. Se eles gostarem de mim, eu sou bom. Isso não é sólido. Isso muda. O iniciado constrói sobre o cubo da verdade interna. Eu sou valor, independente do que digam. Isso é um axioma. É um tijolo de geometria perfeita. Nada o move. A prática da geometria mental exige que você desenhe as linhas mestras do seu caráter. Defina seus princípios. Um princípio é uma linha reta que não se curva diante da conveniência. Eu não minto. Isso é uma linha reta. Se surgir uma situação onde mentir traria lucro fácil, a mente geométrica rejeita, porque a mentira quebraria a simetria da sua estrutura. E uma estrutura quebrada não sustenta o peso da riqueza verdadeira. A integridade não é moralismo. É integridade estrutural, como na engenharia. Um prédio torto cai. Um caráter torto colapsa sob a pressão do sucesso. Se você quer crescer muito, subir alto, precisa de uma geometria interna impecável. Além disso, a geometria ensina a proporção. O equilíbrio. Você não pode ter uma base gigante de trabalho e um topo minúsculo de propósito. Você não pode ter um lado enorme de ambição e um lado inexistente de saúde. A figura ficará assimétrica e tombará. O código de Platão exige que você seja o arquiteto que mede e balança as partes da sua vida. A desordem mental, ansiedade e confusão é simplesmente a falta de geometria. É a mente girando em círculos viciosos ou espirais descendentes. Para parar a ansiedade, introduza a linha reta do foco e o quadrado da rotina. A rotina é geometria aplicada ao tempo. A rotina cria o recipiente onde o vril, a energia, pode ser armazenado. Sem o recipiente geométrico, a água da vida derrama e se perde no chão. Torne-se quadrado nas suas bases, circular na sua adaptação e triangular na sua ascensão. Visualize seus pensamentos não como nuvens, mas como blocos de cristal que você empilha conscientemente para construir a sua república interior. Quando sua mente tem forma, a realidade externa é forçada a entrar nessa forma. O universo preenche os moldes que você oferece. Se você oferece um molde quebrado, recebe uma vida quebrada. Se oferece um molde perfeito, recebe uma vida divina. Afirme a sua estrutura inabalável. Minha mente é construída sobre a rocha dos princípios eternos. Eu rejeito o caos. Eu imponho a geometria da ordem. Minhas crenças são sólidas como cubos de pedra. Eu construo minha vida com a precisão de um arquiteto divino. A simetria da minha alma reflete a perfeição do universo. Capítulo 7. O Código do Rei Filósofo. A soberania absoluta. Na obra A República, Platão desenha a sociedade ideal. No topo dessa sociedade, não está o homem mais rico, nem o mais forte fisicamente, nem o mais popular. No topo está o rei filósofo, aquele que une o poder, rei, a sabedoria, filósofo. Platão dizia que os males do mundo não cessariam até que os filósofos se tornassem reis, ou os reis se tornassem filósofos. Mas o código não é sobre política externa, é sobre política interna. Você é uma cidade-estado, polis. Dentro de você existe uma multidão. Existem mercadores gananciosos, seus desejos, soldados agressivos, sua raiva, artistas sonhadores e plebeus preguiçosos. Se não houver um rei no trono da sua mente, a plebe toma conta. E a plebe deixada sem governo cria anarquia. Você come o que não deve, gasta o que não tem, dorme até tarde. Isso é uma cidade sem rei. Isso é uma cidade saqueada pelos próprios habitantes. O código do rei filósofo é o chamado para que a sua parte racional, a mais alta, a mais divina, assuma a coroa e governe as partes inferiores com justiça e firmeza.
O rei filósofo não governa para o seu próprio prazer. Ele governa para o bem do todo. Da mesma forma, você não deve governar sua vida buscando apenas prazerzinhos momentâneos. Você deve governar visando o bem supremo da sua existência a longo prazo. O rei às vezes precisa dizer não aos mercadores, desejos de compra. O rei às vezes precisa mandar os soldados, coragem, para a guerra, trabalho duro, mesmo que eles queiram descansar. O rei tem a visão do todo. A plebe só vê o agora. Uma característica crucial do rei filósofo platônico é que ele não deseja o poder pelo poder. Ele governa por dever. Ele prefere contemplar a verdade, mas desce para governar porque sabe que, se ele não o fizer, será governado por homens inferiores. Aplique isso. Se você não governar a sua mente, ela será governada por influenciadores digitais, pela mídia, pelos seus vícios ou por pessoas manipuladoras. O castigo dos homens bons que se recusam a governar é serem governados pelos maus. O castigo de você não assumir o comando da sua vida é ser escravo das circunstâncias. Assumir a coroa é um ato solitário e pesado. A coroa pesa. A responsabilidade é total. Se a cidade queima, a culpa é do rei. Se a sua vida está ruim, a culpa é sua. Não há a quem culpar. Mas junto com o peso, vem a glória. Vem a soberania. Comece hoje a agir como a realeza. Não na arrogância, mas na postura. Um rei não se desespera com uma crise. Ele traça estratégias. Um rei não fofoca com a plebe. Um rei não se vende por moedas. Ele tem dignidade. Ele tem honra. Ele protege o reino. Olhe para o espelho e veja a coroa invisível sobre a sua cabeça. Ela sempre esteve lá, esperando que você parasse de brincar na lama com as crianças e subisse os degraus do trono. O trono está vazio. Ocupe-o, ou um tirano, o vício, o medo, o ocupará. Afirme a sua realeza interior. Eu assumo o trono da minha própria consciência. Eu governo minhas emoções e instintos com sabedoria e justiça. Eu recuso ser governado por forças inferiores a mim. O dever é a minha lei. A excelência é o meu cetro. Eu sou o rei filósofo do meu destino. Capítulo 8. A morte da doxa. Silenciando a opinião das sombras. A distinção mais importante na epistemologia de Platão é entre doxa, opinião, e episteme, conhecimento verdadeiro. A doxa é o reino da caverna. É o diz que diz. É o achismo. É a crença baseada na aparência, na tradição cega, no que todo mundo faz. A doxa é volátil, muda com a moda, é superficial e muitas vezes errada. A episteme é o reino do hiperurânio. É o conhecimento baseado na razão, na verdade imutável, na essência. A episteme é sólida, eterna e real. Se você quer criar uma realidade extraordinária, você deve decretar a morte da doxa. A maioria das pessoas vive e morre escrava da doxa. Elas escolhem carreiras baseadas na doxa. Isso dá dinheiro. Elas casam baseadas na doxa. Está na hora. Elas gastam baseadas na doxa. Preciso impressionar. E principalmente, elas desistem dos seus sonhos por causa da doxa. Vão me criticar. Entenda, os prisioneiros da caverna amam as suas correntes e odeiam quem tenta fugir. Quando você começar a subir em direção à luz, eles vão rir. Eles vão julgar. Eles vão tentar puxar você de volta. Se você se importa com a opinião deles, você ainda é um prisioneiro. Você só é livre quando a opinião dos habitantes da caverna soa para você como o balido de ovelhas distantes. Ruído sem significado. O rei filósofo não pede validação aos escravos. O sábio não pede conselhos aos ignorantes. Porque você pede validação dos seus sonhos para pessoas que nunca construíram nada. Isso é buscar episteme na doxa. É buscar ouro no lixo. O silenciamento da doxa exige uma pele grossa e um ouvido seletivo. Você deve treinar a si mesmo para ser indiferente ao aplauso e à vaia da multidão. O aplauso da multidão é perigoso. Ele vicia e te faz agir para agradar. A vaia da multidão é irrelevante. Ela mostra que você está fazendo algo diferente. Busque apenas a aprovação da sua própria razão e dos poucos que também habitam o mundo da episteme. Seus mentores, os grandes autores, os sábios.
A morte da doxa também é interna. Silencie a sua própria opinião infundada. Eu acho que não consigo. Isso é doxa. Baseado em quê? Em medo? Em passado? Isso não é verdade. A verdade, aletheia, é que você tem potencial infinito. Lembre-se da anamnese. Substitua a opinião limitante pelo conhecimento libertador. Questione tudo. Por que eu acredito nisso? Quem me disse isso? Isso é uma sombra ou uma ideia? Ao limpar o lixo da opinião, sobra a rocha da verdade. E sobre essa rocha, você pode edificar um arranha-céu que toca as nuvens. Afirme a sua independência intelectual. A opinião da multidão é vento, a minha verdade é rocha. Eu não busco aplausos, eu busco a verdade. Eu silencio as vozes da ignorância, fora e dentro de mim. Eu troco a ilusão da aparência pela solidez da essência. O que os outros pensam não altera a minha realidade. Capítulo 9. Eros. A frequência magnética da ascensão. Se o rei filósofo é o cérebro que comanda e a carruagem é a estrutura que se move, o combustível que queima nas veias dessa máquina é Eros. No mundo moderno, profano e superficial, a palavra erótico foi rebaixada a sinônimo de sexualidade barata e entretenimento adulto. Mas para Platão, no banquete sagrado do simpósio, Eros é algo infinitamente mais terrível e grandioso. Eros não é apenas sexo. Eros é a força gravitacional da alma. É o desejo violento e insaciável de se unir ao que é belo, verdadeiro e eterno. É a energia que impede o universo de se desfazer em poeira fria. Você não consegue sair da caverna apenas com o intelecto frio. A lógica é seca. A lógica desenha o mapa, mas não faz as pernas andarem. O que faz você subir a encosta íngreme, ferindo as mãos nas pedras em direção à luz, é o desejo. É a fome. É Eros. Um homem sem Eros é um homem morto em vida. Um burocrata da existência que cumpre tabelas, mas não cria legados. Para dominar a sua realidade, você precisa resgatar o seu Eros e refiná-lo através da escada do amor. Platão nos ensina que o desejo começa abaixo, na lama, amando corpos bonitos, atração física. Isso é natural, mas é o degrau mais baixo. Se você ficar preso aqui, você é escravo da carne. O iniciado sobe. Ele usa a energia que sente pelos corpos e a sublima para amar almas bonitas e mentes brilhantes. Depois, ele sobe mais e começa a amar leis e instituições bonitas, projetos, empresas, obras. Depois, ele ama o conhecimento puro. E, finalmente, no topo da escada, ele ama a própria ideia de beleza em si mesma. O segredo do poder é não desperdiçar o seu Eros no degrau de baixo. A sociedade de consumo quer que você gaste toda a sua libido em pornografia, fast food e compras impulsivas. Eles querem drenar o seu tanque de combustível no rés do chão. O código de Platão exige a transmutação do desejo. Sente uma vontade intensa? Não a gaste num prazer de 5 minutos. Segure essa tensão. Sinta-a vibrar. E direcione esse jato de plasma mental para a construção do seu império, para a criação da sua obra, para a conquista da sua liberdade. Napoleon Hill chamou isso de transmutação sexual. Platão chamou de ascensão erótica. É a mesma lei. Os grandes conquistadores da história, os artistas imortais, os titãs da indústria, todos eles eram seres altamente eróticos, não necessariamente na cama, mas na vida. Eles faziam amor com seus propósitos. Eles desejavam o triunfo com a mesma intensidade que um amante deseja a amada. Eles eram magnéticos. Como está o seu Eros hoje? Você está apático, cinzento? Tanto faz. Se sim, você está sem combustível. Você precisa se apaixonar novamente. Não por uma pessoa, mas pela potência. Apaixone-se pela ideia de quem você pode ser. Deixe que a beleza do seu futuro ideal o seduza. O futuro deve ser tão atraente, tão sexy, tão magnético, que você não consiga dormir de vontade de alcançá-lo. Eros é a frequência magnética. Quando você vibra nessa frequência de desejo alto e nobre, você se torna um ímã. Pessoas, dinheiro e oportunidades são atraídos por quem tem paixão. O mundo é chato. O mundo anseia por quem tem fogo.
Seja o fogo. Queime com um propósito definido. Deixe que o seu desejo pela perfeição o arraste para fora da caverna, mesmo que doa, mesmo que canse. Porque a visão da beleza suprema vale qualquer sacrifício. Afirme a sua potência desejante. Meu desejo é o combustível sagrado da minha ascensão. Eu não desperdiço minha energia na lama. Eu a elevo para o céu. Eu sou apaixonado pela minha visão e pelo meu destino. O fogo de Eros queima as minhas limitações. Eu sou magnético, vivo e impulsionado pela beleza. Capítulo 10. A ideia do bem, a conexão com o Sol central. Na alegoria da caverna, quando o prisioneiro finalmente sai para o mundo exterior, a última coisa que ele consegue olhar, e a mais difícil de suportar, é o Sol. O Sol, na filosofia de Platão, não é apenas a estrela física, é a representação simbólica da ideia do bem, Agaton. Assim como o Sol físico dá luz e permite que nossos olhos vejam as coisas materiais, a ideia do bem dá verdade e permite que nossa mente compreenda as coisas intelectuais. O bem é a fonte de toda a realidade. É o pai de todas as outras ideias. Para você, que busca criar a sua realidade, este é o capítulo mais importante. Você não pode criar nada duradouro se não estiver alinhado com o Sol central. O bem aqui não é boazinha, moralista ou ingênua. O bem platônico é ordem, harmonia, funcionalidade máxima e verdade. O bem é aquilo que funciona em nível cósmico. O mal não é uma força oposta. O mal é apenas ignorância, caos, a ausência do bem, assim como a sombra é a ausência da luz. Conectar-se com a ideia do bem significa alinhar o seu propósito de vida com a ordem do universo. Muitos fracassam porque tentam construir impérios baseados no ego, na trapaça, na exploração ou na mentira. Eles estão tentando construir no escuro. Sem o sol do bem, as sementes não crescem. Podem até surgir ervas daninhas rápidas, mas não haverá carvalhos centenários. A riqueza gerada sem o bem é tóxica. Ela corrói o portador. O código de Platão exige que você faça a pergunta derradeira: a minha visão serve à ordem ou ao caos? Se o seu objetivo é apenas acumular para satisfazer vícios, você está desconectado do sol. Você é uma lâmpada apagada. Mas, se o seu objetivo é crescer, gerar valor, criar soluções, elevar a si mesmo e aos outros, então você plugou o seu cabo na usina nuclear do universo. A energia do Agaton flui através de você. Viver sob a luz do Sol central traz uma clareza aterrorizante. Você para de se enganar. Você vê as coisas como elas são. Você vê onde está sendo preguiçoso, onde está sendo covarde, onde está sendo medíocre. O sol não deixa sombras onde ele bate a pino. Essa clareza é poder. Enquanto seus concorrentes estão tateando no escuro da caverna, chutando pedras e adivinhando o caminho, você, iluminado pela ideia do bem, tem um mapa de alta resolução. Você vê os abismos antes de cair. Você vê os atalhos. A prática deste capítulo é o alinhamento solar. Todos os dias, antes de começar a batalha da vida, visualize esse sol espiritual acima da sua cabeça. Peça que a ideia do bem ilumine sua inteligência. Pergunte: o que é o bom a ser feito aqui? Não o fácil, não o popular, mas o bom. O excelente, o correto. Essa busca pela qualidade suprema em tudo, no seu produto, no seu corpo, na sua palavra, é a adoração ao sol. O universo recompensa a qualidade porque a qualidade é um reflexo do bem. A mediocridade é um pecado contra o sol. Não tenha medo de brilhar. Quando você reflete o bem, você ofende aqueles que amam o escuro, mas atrai aqueles que buscam a luz. Torne-se um filho do sol. Deixe que a sua presença seja uma prova de que a ordem existe e que o caos pode ser vencido. Afirme a sua conexão suprema. Eu alinho minha vontade com a ideia do bem supremo. A luz da verdade ilumina o meu caminho e dissipa a confusão. Eu sou um agente da ordem e da harmonia no mundo. Tudo o que eu toco prospera, pois serve a um propósito maior. O sol da sabedoria brilha perpetuamente em minha mente. Capítulo 11. Arete, a lei da excelência inegociável. Se você perguntasse a um grego antigo qual é o sentido da vida,
Ele provavelmente responderia com uma palavra: arete. Traduzimos arete como virtude, mas essa tradução é fraca e religiosa demais para nós. A melhor tradução é excelência ou potência funcional. Qual é a arete de uma faca? Cortar bem. Uma faca que não corta é uma faca má, sem virtude, mesmo que seja de ouro. Qual é a arete de um cavalo? Correr veloz e forte. Qual é a arete de um ser humano? Para Platão, a arete humana é o pleno desenvolvimento da sua alma e da sua razão. É ser a melhor versão possível daquilo que você é. A lei da excelência inegociável é o código de conduta do iniciado. Na caverna, as pessoas se contentam com a média. Elas fazem o mínimo necessário. Elas entregam o trabalho meia boca. Elas cuidam do corpo mais ou menos. Elas vivem no reino do suficiente. O hiperurânio não aceita o suficiente. A ideia perfeita exige a encarnação perfeita. Você não pode querer uma vida extraordinária, que é uma vida de alta arete, entregando ações ordinárias de baixa arete. A conta não fecha. O universo é uma balança justa. Se você coloca peso de chumbo num lado, esforço medíocre, não pode esperar peso de ouro no outro. Resultados magníficos. A arete exige que você rejeite a mediocridade com nojo visceral. Você deve sentir repulsa por fazer algo mal feito. Seja arrumar a cama, escrever um e-mail ou liderar uma empresa, coloque a sua assinatura de excelência. Platão dizia que a virtude é conhecimento. Isso significa que quem realmente sabe o que é o bem, faz o bem. Quem faz mal feito, faz por ignorância, por não entender que a excelência é o único caminho para a felicidade real, eudaimonia. O preguiçoso acha que está ganhando ao trabalhar pouco. Na verdade, ele está atrofiando sua própria alma, enferrujando sua própria faca. Ele nunca sentirá o prazer cortante de funcionar em potência máxima. A prática da arete é a competência extrema. Em que você é bom? Torne-se o melhor. Não o melhor da sua rua, mas o melhor que a sua capacidade humana permitir. Estude, treine, refine. Lapide-se. A vida é uma escultura contínua. Cada dia é uma martelada no mármore. Você está esculpindo um deus ou um monstro? Não aceite desculpas. A desculpa é a ferramenta do incompetente. O homem de arete erra, mas não dá desculpas. Ele corrige e melhora. Ele é obcecado pela maestria. Quando você vive pela arete, você se torna intocável. A economia pode cair. Os governos podem mudar, mas a competência é a moeda universal. Quem resolve problemas com excelência sempre terá um lugar no trono. A caverna está cheia de amadores. O mundo está desesperado por profissionais. Seja o profissional da vida. Afirme o seu padrão de qualidade. A mediocridade não tem lugar na minha existência. Eu busco a excelência em cada pensamento e em cada ação. Minha competência é minha segurança e meu poder. Eu nasci para funcionar em minha potência máxima. Eu sou a faca afiada que corta o véu da ilusão. Capítulo 12. O mito de Er e a escolha do destino. Encerramos a República com uma das histórias mais misteriosas de toda a filosofia. O mito de Er. Um soldado chamado Er morre em batalha, vai ao além e volta para contar o que viu. Ele viu como as almas escolhem suas próximas vidas. Antes de nascer, as almas são levadas diante das parcas, as deusas do destino. Lá são jogados no chão vários lotes de vida, modelos de destino. Existem vidas de reis, de mendigos, de heróis, de tiranos, de atletas, de sábios. O ponto crucial é: não são os deuses que escolhem o seu destino. É você. A divindade diz: a culpa é de quem escolhe. Deus é inocente. Isso é o núcleo da responsabilidade radical. Platão está dizendo que você escolheu os desafios que enfrenta agora. Antes de beber do rio do esquecimento e nascer, a sua alma olhou para este cenário, esta família, este corpo, esta época, estas dificuldades, e disse: eu quero este. Este é o cenário perfeito para eu evoluir e provar meu valor. Se você escolheu, você não pode reclamar. A reclamação é o esquecimento da escolha.
A vitimização é dizer que o destino foi imposto, quando na verdade foi selecionado. Mas o mito de Er tem um aviso terrível. As almas que não filosofaram, que não buscaram sabedoria, muitas vezes escolhiam os destinos mais brilhantes à primeira vista, mas terríveis no final. Elas viam a vida de um grande tirano rico e diziam, quero esta, sem ver que no final daquela vida havia solidão, assassinato e loucura. Elas escolhiam pela aparência, doxa, não pela essência, episteme. Já as almas sábias, muitas vezes escolhiam vidas mais discretas, mais cheias de significado, saúde e paz. O que isso significa para o seu código de Platão hoje? Primeiro, aceite o seu lote. Ame o seu destino. Amor fati. Você o escolheu. É o seu ginásio. É o seu palco. Pare de olhar para o palco do vizinho. Jogue o seu jogo com maestria. Segundo, você está escolhendo seu destino agora, a cada minuto. O mito não é apenas sobre o pré-nascimento, é sobre o eterno presente. A cada decisão você está pegando um lote de vida. Você escolhe o lote da preguiça, o fim dele é a pobreza. Você escolhe o lote da disciplina, o fim dele é a liberdade. Você escolhe o lote do vício, o fim dele é a escravidão. Não escolha como o tolo que vê o brilho imediato, o prazer agora, e não vê o fim trágico. Escolha com a sabedoria de quem vê o todo. Escolha os lotes que têm areté. O destino não é algo que acontece com você. É algo que você escolhe, dia após dia, ação após ação. Você é o tecelão do fio da sua vida. As parcas apenas cortam onde você mandou. Assuma a responsabilidade total. Se a sua vida está ruim, foi uma má escolha. A boa notícia é que, enquanto você respira, pode escolher um novo lote. O mercado de destinos está aberto 24 horas. Afirme a sua soberania sobre o fado. Eu sou o responsável único pelo meu destino. Eu escolhi meus desafios e tenho a força para vencê-los. Deus é inocente. Eu assumo as rédeas da minha história. Eu escolho com sabedoria, olhando para o fim e não para a aparência. Eu reescrevo o meu futuro a cada decisão presente. Capítulo 13. A dialética do silêncio e da verdade. Na barulhenta ágora de Atenas, Sócrates, o mestre de Platão, não ensinava dando respostas prontas. Ele ensinava fazendo perguntas. Ele usava a dialética, a arte do diálogo investigativo, para destruir as falsas certezas dos seus interlocutores e fazer a verdade emergir dos escombros da ignorância. Ele era chamado de o peixe elétrico, porque o seu questionamento dava choques que paralisavam e despertavam. Para dominar a sua realidade, você precisa instalar um Sócrates dentro da sua cabeça. Você precisa dominar a dialética do silêncio. A mente humana comum é um monólogo incessante de justificativas e delírios. Você conta histórias para si mesmo o tempo todo. Eu não tenho sorte. Fulano me prejudicou. Eu vou tentar amanhã. A dialética é a espada que corta esse monólogo. É a capacidade de parar, fazer silêncio e perguntar brutalmente: isso é verdade? Quando a sua mente diz: eu preciso comprar isso para ser feliz, o Sócrates interno deve perguntar: o que é a felicidade? A felicidade reside na coisa comprada ou na alma que a possui? Se reside na alma, por que você busca fora? E a ilusão se desfaz. A dialética é o filtro de alta precisão que separa o ouro da episteme, conhecimento, do lixo da doxa, opinião. A maioria dos seus medos não resistiria a 5 minutos de interrogatório socrático. Tenho medo de falhar. O que é falhar? É ser julgado pelos outros. E o julgamento dos outros altera a sua essência ou a sua virtude? Não. Então o julgamento dos outros é real ou é uma sombra na parede? É uma sombra. Então por que você teme uma sombra? Fim do medo. Início da liberdade. Mas, para que esse diálogo aconteça, é preciso haver silêncio. O mundo moderno é uma conspiração contra o silêncio, porque o silêncio é o útero da verdade. O barulho constante, notificações, músicas, conversas fúteis, serve para abafar a voz do Sócrates interno. Eles não querem que você pense. Eles querem que você reaja. O escravo reage. O homem livre pensa.
e pensar exige pausa. Platão via o pensamento como o diálogo da alma consigo mesma. Se a sua alma está gritando, correndo e consumindo lixo, ela não consegue dialogar. Ela só consegue balbuciar incoerências. Você precisa criar santuários de silêncio na sua rotina. Momentos sem telas, sem vozes, sem input. Apenas você e a verdade. É no vácuo do silêncio que as ideias do hiperurânio descem. A intuição não grita, ela sussurra. Se houver ruído, você perde o comando divino. A prática deste capítulo é o interrogatório da crença limitante. Identifique a crença que mais trava a sua vida hoje. Dinheiro é difícil de ganhar. Coloque essa crença no banco dos réus. Ataque-a com perguntas. Isso é uma lei universal ou uma opinião? Existem pessoas para as quais o dinheiro vem fácil? O que elas sabem que eu não sei? Essa crença me ajuda ou me acorrenta? Refute a mentira até que ela não tenha mais onde se esconder. Quando você mata uma mentira interna, a realidade externa muda instantaneamente. O bloqueio era apenas um erro de lógica, um bug no código. A dialética é o depurador do código mental. A verdade é a única base sólida para a construção de poder. Não construa seu castelo sobre as areias movediças das mentiras confortáveis. Eu sou uma vítima. O mundo é injusto. Construa sobre a rocha da realidade nua e crua. A verdade pode ser dura no início, mas ela é a única coisa que liberta. Aletheia, verdade, significa o não oculto. Desoculte a sua potência, remova os véus, encare quem você é e quem você pode ser. Afirme a sua clareza dialética. Eu questiono minhas certezas para encontrar a verdade. O silêncio é o meu aliado e o guardião da minha sabedoria. Eu destruo as ilusões com a espada da razão. Minha mente é um tribunal onde apenas a verdade prevalece. Eu sou livre porque eu penso. Capítulo 14. A República Pessoal. Ordenando o caos interno. A obra-prima de Platão, A República, não é apenas um tratado político sobre como governar uma cidade. É um tratado psicológico sobre como governar a alma. Platão faz uma analogia direta. A alma é como uma cidade-estado, polis. E como qualquer cidade, ela pode ser justa e ordenada, ou injusta e caótica. A felicidade, eudaimonia, não é um sentimento passageiro de prazer, é o resultado estrutural de uma alma bem governada. Dentro da sua república pessoal, existem 3 classes de cidadãos que correspondem às 3 partes da alma. Os produtores, apetites, cavalo negro, são os seus desejos de comida, sexo, dinheiro, conforto. Eles são necessários para sustentar a vida, mas são cegos e insaciáveis. Se eles governarem, a cidade vira um chiqueiro de vícios e dívidas. Os guardiões, coragem, cavalo branco, são as suas emoções de defesa, honra, agressividade, impulso de vitória. Eles são fortes e leais, mas se governarem sozinhos, a cidade vira uma ditadura militar violenta e orgulhosa. O governante, razão, auriga, é a parte divina, o intelecto, a sabedoria que sabe o que é melhor para o todo. Ele é o único apto a usar a coroa. O caos na sua vida, a ansiedade, a procrastinação, a autossabotagem, é simplesmente uma guerra civil na sua república. Quando você sabe que deve trabalhar, razão, mas fica jogando videogame, apetite, houve um golpe de Estado. Os mercadores derrubaram o rei. Quando você sabe que deve ficar calmo, razão, mas explode em fúria no trânsito, coragem descontrolada, houve um motim militar. Os soldados prenderam o rei. Uma alma em guerra civil é fraca. Ela gasta toda a sua energia lutando contra si mesma. Ela não tem força para conquistar o mundo externo porque está sangrando internamente. O Código de Platão exige a instauração da justiça. Justiça para Platão é cada um fazer a sua parte e não interferir na do outro. A justiça interna acontece quando a razão comanda e planeja. A coragem defende a razão e executa as ordens difíceis. O apetite obedece e sustenta a estrutura com moderação. Quando essa hierarquia é respeitada, você atinge a paz armada. Você se torna um monólito de poder. Você não tem mais dúvidas ou conflitos.
Você é uma unidade funcional apontada para um objetivo. Como ordenar o caos hoje? Você precisa fazer uma Assembleia Constituinte. Sente-se e escreva a Constituição da sua República. Quais são as leis? Nesta cidade, não se gasta mais do que se ganha. Nesta cidade, o corpo é treinado todos os dias. Nesta cidade, a verdade é soberana. Uma vez escrita a lei, o rei, você, a consciência, deve ter a força para aplicá-la. Não negocie com rebeldes. Se a preguiça tentar um golpe, esmague-a com a força da coragem auxiliar. Use a sua raiva contra a sua própria fraqueza. Seja um governante benevolente, mas firme. Alimente os seus desejos o suficiente para que não morram de fome, mas nunca o suficiente para que fiquem fortes demais e tomem o trono. A materialização da realidade externa é apenas o reflexo da ordem da sua república interna. Uma mente ordenada cria um quarto ordenado, que cria uma empresa ordenada, que cria uma riqueza ordenada. O caos interno cria pobreza externa. Como é dentro, é fora. Arrume a cidade. Ocupe o palácio. Governe. Afirme a sua constituição interna. Minha alma é uma cidade justa e ordenada. A razão é o meu monarca e eu obedeço aos seus decretos. Eu pacifico a guerra civil dentro de mim. Cada parte do meu ser cumpre a sua função com excelência. A ordem interna é a base do meu império externo. Capítulo 15. O retorno à caverna. O poder da materialização. Chegamos ao último estágio do código, e o mais perigoso de todos. Na alegoria da caverna, o filósofo que se libertou, subiu ao mundo exterior e viu o sol, a verdade, hiperurânio. Não pode ficar lá em cima desfrutando da luz eternamente. Ele tem um dever moral e cósmico. Ele deve descer de volta à caverna. Por que voltar para a escuridão, para a sujeira, para as correntes? Porque o objetivo final não é apenas a iluminação intelectual, é a materialização. É trazer o céu para a terra. O hiperurânio é o mundo das ideias perfeitas, mas a caverna é o mundo da matéria, onde essas ideias devem ser implantadas. O grande empresário, o grande líder, o grande artista, eles são aqueles que foram lá em cima, viram a visão do futuro, o produto perfeito, a sociedade justa, a obra-prima, e desceram para o meio da lama para construir aquilo com as próprias mãos. O retorno é difícil. Quando você volta para a caverna, o mercado de trabalho, a família, a sociedade, os seus olhos, acostumados com a luz, ficam cegos na escuridão. No início, você parece desajeitado. As pessoas da caverna, que nunca saíram, vão rir de você. Elas vão dizer que você é um sonhador, um louco, que suas ideias são impossíveis. Elas amam as sombras e odeiam quem fala da luz. Platão avisa, eles podem até tentar matá-lo, socialmente ou profissionalmente, porque você ameaça a ilusão confortável deles. Mas você, portador do código, tem uma vantagem invencível. Você sabe a diferença entre uma sombra e um objeto real. Enquanto eles brigam por ilusões, você manipula a realidade. Você não volta para ser prisioneiro. Você volta para ser o libertador e o construtor. Você desce para pegar a matéria bruta da caverna e moldá-la segundo a visão do sol que você carrega na memória. Isso é empreender. Isso é liderar. É impor a verdade superior numa realidade inferior. O perigo é esquecer quem você é e voltar a acreditar nas sombras. Para evitar isso, você deve manter a conexão constante com o alto, a anamnese. Você vive no mundo, mas não é do mundo. Você anda entre os prisioneiros, mas a sua mente respira o ar do hiperurânio. Não tenha raiva dos prisioneiros. Tenha compaixão. Eles não sabem o que fazem. Não tente explicar a luz para quem ama o escuro. Mostre a luz através dos seus resultados. Construa algo tão magnífico, tão belo e tão verdadeiro, que até os prisioneiros mais teimosos tenham que admitir que existe algo além das sombras na parede. O ciclo se fecha. Você acordou. Cap 1. Você subiu e viu a ideia perfeita. Cap 2. Você ordenou a si mesmo. Capêmeos 14. Agora você materializa. Você é o demiurgo encarnado. A caverna é o seu canteiro de obras. A ideia é a sua planta.
A vontade é a sua ferramenta. Não fuja da realidade física. Espiritualidade platônica não é fuga. É conquista. Conquiste a matéria impregnando-a de espírito. Faça dinheiro, faça arte, faça ordem, faça justiça. Transforme a caverna num templo. O código de Platão está agora instalado no seu sistema. A filosofia deixou de ser teoria e virou sangue, músculo e ação. O filósofo antigo apenas pensava. Você, o novo rei filósofo, realiza. Vá. A luz está em você. As sombras não têm poder sobre quem viu o sol. Com a voz da autoridade final, cele o seu destino. Eu desço a matéria trazendo o fogo dos deuses. Eu não sou prisioneiro. Eu sou o arquiteto da nova realidade. Eu transformo as sombras em luz através da minha obra. A visão perfeita se torna matéria sólida através das minhas mãos. O código está ativo. A realidade é minha para moldar.